Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso curso sobre melhoramento aplicado à bovinocultura de leite. Nós vamos falar muitos conceitos, que se aplicam não só à bovinocultura de leite, mas ao melhoramento de forma geral para todas as espécies. Então, boa parte desse curso é ampla e depois nós vamos dar então o foco mais específico em gado de leite, mas reafirmando, reforçando, muitas das coisas que a gente vai discutir aqui servem não só para bovinos de corte, mas para toda e qualquer espécie animal. Nós vamos começar esse curso dando uma revisãozinha básica de genética, os conceitos que a gente precisa estar por dentro, tem que dominar para conseguir entender a dinâmica do curso. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar o nosso curso sobre melhoramento aplicado à bovinocultura de leite, ressaltando aqui que nós vamos passar por vários conceitos que se aplicam ao melhoramento de uma forma geral, tanto para o bovino de corte como para também outras espécies. Então, o foco é bovino de leite, nós teremos tópicos específicos, exclusivos, relacionados a bovino de leite, mas boa parte do que vai se falar aqui serve não só para bovino de corte também, mas para todas as espécies aí envolvidas aí. A gente trabalha com o melhoramento animal. A filosofia é basicamente a mesma. Bom, vamos começar falando, antes do melhoramento, vamos falar um pouquinho da história da bovinocultura no Brasil. Começou em 1532. Em 1532 nós tivemos, Martim Afonso de Souza trouxe os primeiros 32 bovinos para o Brasil. Essa bovinocultura no Brasil ficou muito devagar, o foco era tração animal, não era nem produção de carne, nem produção de leite. E ficou muito devagar. Apesar de Minas Gerais, a produção de queijo ter começado já no século XVII, também era uma produção muito pequena, muito limitada, muito focada a uma subsistência, sem grandes produções econômicas. A partir da segunda metade do século XX é que a produção de leite no Brasil começou a ganhar novos contornos. O que permitiu isso? A pasteurização do leite, permitiu com que esse leite tivesse uma vida de prateleira maior, associado ao desenvolvimento do frio industrial, as câmaras frias, as geladeiras, e também associado a um crescimento das cidades. A população brasileira, que era uma população basicamente rural, passou então a ser uma população urbana. Hoje nós já temos mais de 85% da população brasileira urbana, então esse mercado cresceu muito. A associação então da pasteurização, do frio e do crescimento das cidades. Bom, mas então, como falando dessa produção de leite, o primeiro registro oficial que nós temos no Brasil é de 1961, na ordem de 5,2 bilhões de litros de leite. Óbvio, o Brasil já produzia leite, mas esse foi o primeiro registro oficial, como eu mesmo disse. De 61 para cá, muitas coisas mudaram. O crescimento de produtos que o brasileiro passou a consumir, passou a gostar, leites fermentados, iogurtes, aumentaram a demanda por esse leite, e nós tivemos também uma grande mudança, que foi o desenvolvimento do leite UHT. Esse leite, famoso leite de caixinha, passou então a ser cada vez mais consumido no Brasil pela praticidade, aumentando o consumo de leite, aumentando o consumo de derivados. Nós passamos então 5,2 bilhões de litros de leite em 61, 7,9 em 75, 16 bilhões e meio em 95, 24,5 bilhões em 2005, 35 bilhões de litros de leite em 2015. Dados nossos aqui estão mais ou menos nessa faixa atual, próximo a 37 bilhões de litros de leite ano. Bom, para que isso fosse possível, a realidade das fazendas mudou bastante também. Nós passamos
da ordenha manual, vacas azeboadas, de baixa produção, né? Para hoje nós temos freestyle, composto Barney, que está crescendo de forma significativa no Brasil, a produção de leite a pasto também, pastejo rotacionado, novas técnicas de nutrição, arraçoamento. Isso então fez com que a bovinocultura do Brasil chegasse aonde chegou hoje, né, com o maior rebanho comercial do mundo, de aproximadamente 215 milhões de animais, sendo aproximadamente também 20% rebanho focado no leite, no sistema de produção de leite, e 80% da nossa produção para a produção de bovino, focada na produção de bovinos de corte. Bom, para começar a falar em melhoramento animal, nós temos que rever alguns conceitos básicos de genética. Como eu já disse, esses conceitos não se aplicam só à bovinocultura de leite, não se aplicam só à bovinocultura, se aplicam a qualquer melhoramento de qualquer espécie animal. Pode ter, mas falar até que algumas coisas se aplicam até a melhoramento vegetal. A ideia, os conceitos básicos são os mesmos. A primeira coisa que a gente tem que falar, o primeiro conceito que a gente tem que definir é o conceito de gene. O que é o gene? Gene é um fragmento de DNA que carrega aquela característica que está sendo influenciada por esse gene. Cor dos olhos, cor da pele, produção de leite, consumo, tudo é dominado, é gerido por um ou por mais genes. Nesse conceito, a gente tem um que é quase que um sinônimo de gene, que é o conceito de alelo. Gene seria o macro, o alelo, o específico. Vamos ser um pouco mais claros. Por exemplo, vamos pegar aqui a pelagem animal. Como nós estamos falando de bovino de leite, vamos pegar a pelagem da raça holandesa. A raça holandesa, a cor da pelagem holandesa é definida por um gene, que vai definir se esse animal vai ser preto e branco ou vermelho e branco. Então, o gene é a cor. Os alelos são o alelo B, que é responsável pela coloração preta, ou o alelo R, que é considerado responsável pela pelagem vermelha. Então, no gene para a cor, nós temos dois alelos possíveis, o alelo B ou o alelo R. E esse é o exemplo de pelagem, nós temos só dois alelos possíveis. Mas fugindo um pouco da espécie bovina, vamos para a humana, que às vezes é mais fácil para muitos entender. Nosso tipo sanguíneo, nós temos mais de um alelo, mais de dois alelos. Nós temos o A, o B e o O. E temos outros genes que nós vamos falar, podemos falar aqui um exemplo de capa-caseína, nós temos 6 genes, 6 alelos possíveis, não necessariamente são 2. Então, o conceito gene e alelo são quase que sinônimos. O gene é mais geral e o alelo são as variações possíveis dentro de cada gene. Bom, outro conceito que nós temos que trabalhar é o conceito de genótipo, que automaticamente já linka com o conceito seguinte, que é o de fenótipo. O que é o genótipo? O genótipo é o conjunto de genes do animal. Os animais que nós trabalhamos, os bovinos, o genótipo dele, todos os genes são impares. Nós temos alguns animais, tipo o zangão, que é partenogenético, ou seja, não é impar, mas não é o objetivo aqui do nosso trabalho. Então, os genes, o genótipo, também chamado de genoma, mas genoma é um termo mais utilizado para humanos, nem tanto para animais, mas é correto também. O genoma, então, são os conjuntos de genes que o animal possui, que vai, então, determinar as características desse animal. Engatilhando com o genótipo, veio o conceito de fenótipo. O fenótipo, o que é? É o conjunto de características do indivíduo. Essas características podem ser visíveis, características externas, como cor dos olhos, peso,
tamanho, altura, mas podem ser também características produtivas, produção de leite, no caso aqui o mais importante, produção de ovos e por aí vai. O fenótipo, ele é determinado então por duas coisas, pelo genótipo, ou seja, pelos genes que o animal carrega, e pelo ambiente. O fenótipo é uma interação do genótipo com o ambiente. A vaca de alta produção, por que ela produz muito? Por que ela manifesta esse fenótipo? Por dois motivos. Pela genética que ela tem para produzir esse leite e pelas condições de ambiente, de nutrição, que garantem a ela as condições para expressar essa capacidade genética. Ou seja, o fenótipo é uma mistura de ambiente com genética. Também o peso. Por que o animal é gordo? Por que o animal é grande? Por que o animal é pesado? Por que uma vaca está gorda? Porque ela tem genética para estar gorda e porque ela está comendo. Se ela tiver só a genética e não tiver comida, ela não vai ser gorda. Ou seja, as duas coisas atuam juntas. Bom, nós temos então, como a gente viu, o genótipo. Esses genes, eles se apresentam seguindo certas regras, que a gente vai aprender a calcular aqui. A frequência gênica, genotípica e fenotípica. Começamos pela frequência gênica, a frequência de cada um dos genes. Vamos pensar em apenas dois genes para facilitar. Que nós temos o gene A ou o gene B para determinada característica. Se eu tenho só os dois genes, obviamente A mais B é igual a 100%, ou é igual a 1. Se eu só tenho A e B, a possibilidade são só desses dois, obviamente, se eu tenho um mais o outro, eu tenho 100% das possibilidades. Portanto, vamos supor que a frequência do gene A seja 40%, ou 0,4%. Se o A é 40% ou 0,4%, o B, com certeza, terá que ser 60% ou 0,6%, para dar o 100%. Simples assim. A soma da possibilidade dos genes tem que dar 100% ou 1. Essa é a frequência gênica, a frequência que os genes estão presentes. Vamos pensar agora na frequência genotípica. Como esses genes podem se manifestar? Os genes estão sempre em par. Então eu posso ter essa possibilidade, 2 pares de A, posso ter essa possibilidade, AB, ou posso ter essa possibilidade, BB. Um animal AA, um animal AB ou um animal BB. São as possibilidades de eu atuar com esses dois genes. Para eu calcular essa frequência, eu tenho que seguir a seguinte fórmula. AA mais 2AB mais BB é igual a 100% ou é igual a 1. Certo? AA mais 2AB mais BB é igual a 100% ou igual a 1. Vamos seguir naquele exemplo que a gente estava, com 40% de genes A. Vamos concordar comigo que AA significa A ao quadrado, BB significa B ao quadrado. Então eu tenho A2 mais 2AB mais B2 é igual a 1.
Vamos então calcular um exemplo prático de frequência gênica, genotípica e fenotípica. Como nós estamos falando em bovino de leite, vamos pegar um exemplo da área, vamos pegar a raça holandesa. Supondo um plantel em que 16% dos animais sejam vermelhos. Nós já vimos que tem genes dominantes e recessivos, e o gene preto é um gene dominante. Portanto, o animal R será vermelho, o animal BR será preto e o animal B também será preto. Nós temos dois genótipos diferentes, BR ou BB, com o mesmo fenótipo, ou seja, preto e branco, e o RR vermelho e branco. Vamos supor então que nesse plantel a gente tenha 16% de animais vermelhos. Como que a gente faz então para calcular a frequência gênica, genotípica e fenotípica? RR não é R ao quadrado? R ao quadrado é igual a 0,16, 16%. R, então, seria igual a raiz de 0,16. R é igual, então, a 0,4. Se R é igual a 0,4, B mais R é igual a 1. B é igual a 1 menos R. B é igual a 1 menos 0,4. B é igual a 0,6. Está calculada a frequência gênica. Muito simples de calcular. Se eu tenho o B e o R, eu consigo então calcular a frequência genotípica e, consequentemente, a fenotípica. A fenotípica eu já tenho até de claro. Se 16% são vermelhos, 84% vão ser pretos. São as duas possibilidades possíveis. Bom, nós vemos então que a frequência gênica foi 40% ou 0,4 para o gene R, responsável pela cor vermelha, R do red em inglês, 60% ou 0,6 pela cor do preto, do gene B, black. E como esses genes vão se manifestar? O animal, como a gente, ele pode ser RR mais, lembrando da fórmula, 2 B mais B. B é igual a 1. RR seria 0,4 ao quadrado mais 2 vezes 0,4 vezes 0,6 mais 0,6 ao quadrado. RR, 0,4 ao quadrado, 0,16. 2RB, 2 vezes 0,4 vezes 0,6, 0,48. 0,6 ao quadrado, 0,36. Se somar, tem que dar 1. Se não der, está errado. Logicamente, pequenos arredondamentos são aceitáveis. Então, está calculada a frequência genotípica e, por conseguinte, a fenotípica. Frequência gênica, 40% R, 60% B. Frequência genotípica, 16% R, 48% R, B, 36% B. Essa é a frequência genotípica. E a frequência fenotípica? Nós temos dois genótipos com o mesmo fenótipo. A frequência
genotípica seria 16% dos animais vermelhos e 84% dos animais pretos. Essa é a fórmula, então, de se calcular. Bom, a correlação é outro conceito que nós temos que ter em mente para seguir no nosso estudo de melhoramento. Como o próprio nome diz, correlação são quando duas características são relacionadas, mas sem que uma possa ser considerada dependente da outra. Elas se relacionam, mas não são dependentes. O principal, o mais fácil exemplo de a gente explicar na prática o que é a correlação seria a correlação entre duas características, peso e altura. A gente espera que quanto maior seja o animal, quanto mais alto seja o animal, mais pesado ele seja. Quanto mais baixo seja o animal, mais leve ele seja. Então, hipoteticamente, se eu começo a selecionar para tamanho, indiretamente, eu selecionarei também para peso. Se eu aumentar o tamanho, eu vou aumentar o peso. Se eu diminuir o tamanho, eu vou diminuir o peso. Essa correlação, ela vai de menos 1 a mais 1, ou de menos 100% a mais 100%. Nós temos características de correlação negativa. O exemplo que eu citei, peso e altura, são características de correlação positiva, ou seja, aumentou o peso, aumentou a altura. Aumentou a altura, aumentou o peso. Nós temos características de correlação negativa, Quando uma aumenta, diminui a outra. Para estar aqui, ficamos a produção de leite. Aumentando a produção de leite, eu tendo a diminuir a fertilidade. É um problema. Eu melhoro o leite, pioro a fertilidade. Então, essa correlação pode ser positiva ou negativa e variar de menos 1 a mais 1 ou de menos 100% a mais 100%. Um exemplo é uma correlação de 100%, um aumento de 10% no peso, implicaria um aumento de 10% na altura. Essa seria uma correlação de 100%. Uma correlação negativa, um aumento de 10% na produção, causaria uma redução de 10% na fertilidade. Seria uma correlação negativa de 100%, menos 100%. Na prática, nós temos características de correlação muito alta. Peso e altura, novamente, é próximo aí dos seus 92, 93, acima de 90%. Mas, correlação de 100%, tanto positiva como negativa, praticamente inexistem. Mais um conceito que a gente precisa saber, inclusive, para entendermos as provas de touros, que nós vamos ver mais para frente. O conceito de valor genético e PTA. Valor genético, para uma característica, é o quanto aquele animal é melhor ou pior para aquela característica. É do animal. Por um exemplo, uma vaca com valor genético de 1000 kg de leite. Significa que essa vaca tem uma genética que lhe garante uma superioridade de 1000 kg de leite do que a média da raça. Se a média da raça for 5.000, aquela vaca mais 1000 era uma vaca de 6.000 kg de leite, 1000 kg a mais do que a média da raça. Este é o valor genético. Alguns catálogos de touros, a prova do touro vem expressada em valor genético. Então, um touro mais 1000 kg. O que quer dizer aquela prova? Que se aquele touro fosse uma vaca, ele daria 1000 kg de leite a mais que a média da raça. A grande maioria das provas, dos catálogos, não é expresso em valor genético, mas sim em PTA. PTA vem do inglês Prediction Transmissibility Ability, habilidade prevista de transmissão. O PTA é exatamente a metade do valor genético. Quanto que o animal passa para o filho? Passa metade dos seus genes. Todo animal
nós, animais que somos, eu sou metade filho do meu pai, metade dos meus genes vieram do meu pai, metade dos meus genes vieram da minha mãe. Isso vale para qualquer animal. Então, uma vaca de PTA, um boi, vamos pegar um teste progênio, um boi de PTA 1000, significa que o valor genético dele é 2000. O valor genético dele é 2000, como ele passa metade do valor genético dele para os filhos, o PTA dele é 1000. Certo? Em português, nós temos a sigla DEP, diferença esperada da progênie, que é a mesma coisa do PTA. Mas o DEP não é uma sigla muito utilizada em gado de leite. É uma sigla utilizada em gado de corte. É a mesma coisa que o PTA, exatamente a mesma coisa. Simplesmente uma forma de se expressar. Portanto, a PTA é o que o animal transmite para o filho, seja macho ou fêmea, e é então a metade do valor genético que ele tem. Um animal de valor genético 2000 tem uma PTA de 1000. Um animal de PTA 1000, um animal de valor genético 1000, tem uma PTA de 500. Vale para o negativo. Um animal de PTA menos 1000 tem um valor genético de menos 2000. Para analisar a prova de touros, nós vemos direto, os termos acurácia, confiabilidade ou repetibilidade. São sinônimos. O que significa essa repetibilidade, essa confiabilidade, essa acurácia? Significa, como o próprio nome diz, a confiabilidade daquela prova. O tanto que eu posso confiar naquela informação. Bom, um outro conceito que nós temos que ter em mente, porque é um conceito que a gente esbarra com ele frequentemente quando a gente vai pegar as provas de touro, é o conceito de acurácia ou repetibilidade ou confiabilidade. Acurácia, repetibilidade ou confiabilidade querem dizer exatamente a mesma coisa. O que é isso? Como o próprio nome diz, é a confiança daquela prova. É o tanto que aquela prova você pode saber que ela é confiável. Vamos a exemplos práticos. Supondo que a gente tenha um touro com uma filha muito boa. Então esse touro foi provado com uma filha. Qual que é a confiabilidade dessa prova? É muito pequena. Essa filha é boa mesmo por causa do touro, por causa da fazenda, por causa da mãe. Uma única informação não é uma informação confiável. Melhor que nenhuma, mas não é informação confiável. Imagine um outro exemplo agora, que eu tenho um touro com várias filhas boas, ou ruins, ou médias. Já ganhei confiabilidade. A prova desse touro é a mais confiável. Agora, vamos supor que essa prova seja feita numa única fazenda. É o touro que é bom ou ruim, ou é a fazenda que é boa ou ruim? Também isso nos dá uma baixa confiabilidade. Agora, se eu tenho um touro com várias filhas em vários rebanhos, a confiabilidade dessa prova é alta. Nós temos fórmulas estatísticas para calcular essa confiabilidade, que não vem ao caso ser discutidas aqui agora. São fórmulas complexas, e que não tão práticas. O prático é saber interpretar o resultado. Essa confiabilidade vai de 0 a 100. Ou seja, confiança nenhuma ou 100% confiável. Obviamente, 100% não existe. A gente vai ter animais com confiabilidade de 99%. Ou seja, existe 0, 1% daquele resultado ser devido ao acaso. Pode acontecer de eu pegar um touro, por uma dessas casualidades, esse touro só vai ter filho em fazenda boa e só vai ter filho de vaca boa. Então a prova do touro é boa de uma forma errada, mas a chance, quanto maior o número de filhos, quanto maior o número de fazendas, menor é a possibilidade disso acontecer. Então, quando eu pego um touro e vou lá na prova dele lá,
tá lá, confiabilidade, acurácia, repetibilidade 0,9 ou 90%. O que aquilo está te dizendo? O que aquele número na prova do touro está te dizendo? Tem 92%, por exemplo, 90%, tem 90% de chance daquela informação falada naquela prova ser verdadeira. 10% de chance de ser devido ao acaso. Certo? Portanto, quanto mais filhas e mais rebanhos, maior essa confiabilidade. Você pega um touro aí, que nós temos hoje, touro com 5 mil filhas, 10 mil filhas, em 3, 4, 5 mil rebanhos, confiabilidade de 99%. Tem 99% de chance daquela prova ser verdadeira e apenas 1% de chance de ser devido a algum erro ou alguma casualidade de só ser usado em fazendas boas, fazendas ruins, por exemplo. Um conceito importantíssimo que nós temos dentro do melhoramento animal é o da interação genótipo-ambiente. O que esse conceito quer nos falar? Esse conceito diz o seguinte: não existe genética ideal. Existe a genética ideal para aquela realidade. A melhor genética para uma realidade pode não ser a melhor genética para outra realidade. Vamos para a prática? Um exemplo prático, dentro do bovino de leite. Se eu fizer para vocês a pergunta, que vaca é melhor de leite? A holandesa ou a gir? Vou até numa mais rústica, a holandesa ou a Sindh? A maioria vai pensar, é a holandesa. É uma resposta que não está 100% correta. Realmente, a raça que mais produz leite é a holandesa. Mas, em determinadas situações, ela é extremamente exigente. Imagine que você esteja no raso da Catarina, no sertão do Cariri, 40 graus e palma forrageira para comer. Quem vai dar mais leite? A holandesa ou a Sindh? A Sindh, por um motivo muito simples: a holandesa vai morrer. Vaca morta não dá leite. Não vamos ser tão extremistas. Vamos pegar a holandesa e a girolanda. Qual dá mais leite? A primeira resposta seria a holandesa. Não necessariamente. Num compost bar, num freestyle, com dieta perfeita, com ambiente, com conforto, com tudo, indiscutivelmente a holandesa é imbatível. Mas se for um sistema de pastejo rotacionado, sem muita ração, ou com zero ração, será que essa girolanda não vai dar mais leite? Será que essa holandesa não vai se acabar, vai sentir, vai, como a gente diz na prática, vai estourar? Vai morrer, muitas das vezes? Então, esse é o conceito. Não existe genética ideal. Existe genética ideal para aquela realidade. Para a realidade de um compost barre, indiscutivelmente a holandesa é melhor que a girolanda. Para um sistema de pastejo rotacionado, a girolanda vai ser melhor que a holandesa. Se eu estiver no raso da Catarina, se eu estiver no sertão do Cariri, não vai ser nem a girolanda, vai ser a Sindh. Porque a holandesa vai morrer. E a girolanda, se bobear, morre também. Não consegue se adaptar àquela realidade. Esse conceito é importantíssimo. Nós temos que selecionar a genética que nós vamos trabalhar que se adeque ao ambiente que nós temos. Se eu tenho um sistema de produção de altamente tecnificado, altamente confortável, conforto, nutrição, tudo em cima, eu tenho que buscar a melhor vaca possível, a holandesa, para maximizar a produção de leite. Se eu tenho um sistema de produção não tão perfeito assim, eu não posso ter uma vaca tão produtiva assim, porque ela não vai aguentar aquela realidade. É o que eu brinco, eu não posso colocar uma Ferrari numa estrada de terra, né? Cada realidade é uma realidade. Não existe uma genética única ideal. Existe uma genética ideal
para aquela característica, para aquela